22. Convite à reencarnação. O regresso das almas caravaneiras ao nosso plano espiritual constituiu um êxito extraordinário e uma grande emoção em todos os corações. Não sendo embora a primeira caravana de almas ao outro planeta, aquela foi entretanto a que mais longe se dirigiu, deslizando pelo espaço infinito até o gigantesco Saturno. Seu regresso nas condições em que se realizou, após uma estada de 2 semanas em estudos e observações em Saturno, causou grande emoção, como disse, em todas as almas do nosso plano espiritual. Sua primeira visita foi feita ao Senhor Jesus, que muito feliz se mostrou pelo êxito alcançado pelas almas caravaneiras em sua excursão. Manifestou-lhes então o Senhor Jesus em seus agradecimentos pelo volume de observações e estudos alcançados pelas caravaneiras, dizendo-lhes: de posse de tão belos conhecimentos e das observações conseguidas, minhas almas queridas, eu vos convido que vos prepareis para descer à Terra, a fim de lá implantardes os melhoramentos observados em Saturno, dos quais o vosso planeta está necessitando. Firmai o melhor possível em vossa mente os projetos do que pretenderdes realizar no solo terreno, e preparai-vos para descer o quanto antes para a vivência de uma nova encarnação. Daqui, deste plano, nós faremos a nossa parte, inspirando-vos, ajudando-vos e protegendo os vossos passos na terra, para que bem vos desempenheis nas vossas tarefas. E considerai-vos desde este momento emissários meus ao solo terreno. Eu vos abençoo a todas e vos envolvo no maior e na graça do nosso Pai Celestial. As almas caravaneiras, profundamente tocadas em seu coração pela palavra do Senhor, despediram-se emocionadas e trataram de seus preparativos para a nova descida à terra a serviço do Senhor. Numa solenidade que lhes foi preparada pela direção da Universidade Espiritual, o chefe da caravana apresentou logo o relatório da excursão a Saturno, o qual foi arquivado nos anais da universidade. Este relatório tem sido procurado por grande número de almas desejosas de conhecer detalhes e informações nele contidos, tendo sido então deliberado pela direção da universidade imprimi-lo para distribuição às almas interessadas. A esse importante relatório eu me reporto para oferecer mais algumas informações que sei de antemão muito hão de agradar aos meus estimados leitores e leitoras, visto como nada ou muito pouco se sabe na Terra a respeito do grande planeta Saturno. Eis, pois, o que poderei dizer em adiantamento ao que antes escrevi. 23. Indústrias. Existem em Saturno indústrias em tudo semelhantes às que existem na Terra, produzindo os artigos necessários às atividades do seu povo. As indústrias metalúrgicas, por exemplo, produzem toda sorte de utensílios, máquinas e aparelhos de uso doméstico, nos campos e nos serviços de transportes, usando produtos minerais encontrados em diversas regiões do planeta. As indústrias contam, portanto, com suprimentos abundantes de aço, cobre, alumínio, enxofre, tungstênio, mica e quantos outros mais que lhes permitem fabricar os mais variados artigos de uso e consumo de sua enorme população. Há um produto em Saturno destinado à aviação, o qual ainda está para ser descoberto ou produzido na Terra, de cujo uso resultou a perfeita estabilidade e segurança dos transportes aéreos. Trata-se de um tipo de gás usado em tubos longitudinais na fuselagem dos aviões em proporção ao peso de cada nave, do qual resulta a perfeita estabilidade do avião com a respectiva carga. A ação suspensiva do tipo de gás usado pelos aviões de Saturno é tão poderosa que lhes permite planar no espaço se algo de anormal ocorrer nos motores.
Isto acabou com os desastres aéreos naquele planeta. E este, pois, um problema a ser solucionado pela engenharia terrena para beneficiar também os transportes aéreos terrestres. 24. Instrução. Já falamos em capítulo anterior sobre a instrução em Saturno, um assunto tratado ali com grande carinho pelos governantes de todas as suas regiões geográficas. As crianças começam a frequentar as escolas aos 5 anos de idade, a não ser, a não ser que, por conveniência dos pais, elas se matriculem mais cedo. Um detalhe muito interessante acerca da instrução em Saturno é o que se refere à promoção dos alunos dos cursos inferiores aos mais adiantados e aos superiores. Os exames procedidos anualmente pelos alunos, se aprovados, permitem-lhes o ingresso direto nos cursos imediatos, mas a todos os alunos que desejarem prosseguir, independentemente de quaisquer outras provas. Não existem naquele planeta gigantesco as barreiras que impedem na Terra grande número de alunos ingressarem nas universidades sob a alegação de falta de vagas. Em face da organização existente em Saturno em matéria de instrução, apenas deixam de ingressar nas universidades as pessoas que se derem por satisfeitas com a aquisição dos cursos básicos, para se dedicarem desde logo ao trabalho. Estas pessoas assim satisfeitas com os cursos básicos representam em regra 60% dos alunos desses cursos. Quer isto dizer que os restantes 40% seguem as universidades para constituírem de futuro as classes dirigentes. E é de notar-se que desses 40% que seguem os cursos universitários, mais da metade é constituída de pessoas do sexo feminino, o que se torna realmente curioso. Por tal motivo é que se encontram numerosas mulheres em postos de governo no planeta Saturno, imprimindo grande eficiência à administração a seu cargo. 25. Costumes e hábitos. Direi em seguida alguma coisa sobre os costumes e hábitos dos saturninos em sua vivência tradicional. Por exemplo, a questão matrimonial. Existe em todas as almas encarnadas em Saturno o sentimento da necessidade do matrimônio de todas as pessoas em condições de o realizarem, com a finalidade precípua de oferecerem corpos ao grande número de outras almas que necessitam de vir também ao plano físico em busca de aprimoramento moral e novas luzes para si próprias. Desta forma, os jovens de Saturno sentem esta necessidade matrimonial da mesma maneira que os irracionais a sentem instintivamente e se acasalam e fecundam em determinadas épocas do ano. Tornam-se assim os casamentos das almas encarnadas em Saturno como que um dever de fornecerem corpos às almas que necessitam de reencarnar e que por isso aguardam a constituição dos lares saturninos para neles reencarnarem. Há em todos os casais que neste sentido se constituem em Saturno o objetivo de colaborar com a divina providência, que a tudo assiste e preside no planeta, cobrindo de proteção e de bênçãos todos os lares abertos ao recebimento de outras almas como filhos. Em face desta convicção generalizada em Saturno, é que lá existem proles numerosas em todas as regiões, numa média de 20 a 30 descendentes por família. Nem por isso as virtuosas mães de proles tão numerosas se sentem ou apresentam abatidas ou desgastadas. Até pelo contrário, elas se apresentam alegres e bem dispostas em consequência das bênçãos conquistadas com o lançamento no mundo de cada um dos seus rebentos. E a lei divina da recompensa em seu funcionamento ininterrupto, levando a cada lar saturnino a justa recompensa em saúde, bênçãos e prosperidade, por sua esplêndida cooperação com as almas nele reencarnadas em busca de novo e maior progresso espiritual.
Esta é a concepção arraigada em toda a população saturnina, a de que as almas que ficam nos planos espirituais apenas aguardam a oportunidade de descer também ao plano físico para progredirem, e só necessitam de novos lares onde possam nascer como filhos. Cumpre-se dessa maneira o ciclo evolutivo de todas as almas. Nascem no solo saturnino, crescem e constituem novos lares para receber outras almas irmãs. As almas que tais lares constituíram regressarão a seu tempo aos planos espirituais, aureoladas de luzes conquistadas nessa etapa da vida. Para aguardar novas oportunidades no planeta Saturno, e toda a sua população o aceita e pratica como um autêntico preceito de sua adiantada religião. Daqui se conclui ser o grau evolutivo das almas viventes no gigantesco planeta bastante mais adiantado que o da maioria dos viventes terrenos, onde o conceito do matrimônio ainda não alcançou a sua verdadeira finalidade. A isso se deve habitar o grande número de insucessos verificados por toda parte, e bastante lamentáveis por todos nós que tanto nos empenhamos em implantar a felicidade, a paz e o bem-estar no coração de todos os filhos e filhas da terra. A maneira de corrigir ou de prevenir tais insucessos depende menos das leis terrenas do que do conhecimento das leis espirituais, que são sábias e perfeitas. Procurem as almas terrenas conhecer melhor estas leis e praticá-las fielmente, e certamente um melhor entendimento surgirá entre os casais que se forem constituindo sob a égide e proteção da divina providência, que nada mais deseja do que a felicidade ou progresso de todas as almas viventes na terra.